Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos a tricotomia bíblica do ser humano. No ponto número 1. No ponto número 2 da lição, compreenderemos o que é o novo nascimento. No ponto número 3, identificaremos os princípios das bem-aventuranças de Jesus. E finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Item número 1 da lição. A tricotomia bíblica do ser humano. A Bíblia Sagrada apresenta dois relatos sobre a criação do ser humano, sendo que na primeira descrição o estabelece com origem Deus, possuindo os atributos morais de Deus, ou seja, o amor, a justiça, a bondade, etc. Ou seja, feito à sua imagem e semelhança, sendo-lhe então outorgado o domínio sobre as demais coisas criadas. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Na segunda descrição da criação do ser humano, há uma alusão direta à origem material deste. Isto é, o homem foi criado do pó da terra e há também menção à sua origem imaterial, quando Deus soprou fôlego de vida no nariz do homem, se tornando então ele alma vivente, consolidando então a sua parte espiritual. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Neste contexto, o homem foi criado com duas naturezas, quais sejam uma material, representada pelo seu corpo, e uma outra imaterial, representada pela sua alma e seu espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa a composição material e imaterial do homem. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Indo agora então para uma definição do que é o corpo, a alma e o espírito. O corpo é a parte material do ser humano, formada pelos mais variados elementos químicos, advindos do pó da terra, transformados em células, ossos, carne e sangue, que proporciona um canal de comunicação com o mundo externo. A alma é uma subparte material do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo. E o espírito é uma subparte material do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. Então, de forma resumida, o corpo é a parte do ser humano que nós vemos, ou seja, é a parte externa
é a parte material, que é visível. A alma é a mente, é a parte imaterial do ser humano que ordena o corpo a realizar algo. E o espírito é o canal de comunicação do ser humano com Deus. Isto de forma resumida. Vamos então ver as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito. Começando então com a do corpo. Como já mencionamos, o corpo é o canal de comunicação com o mundo exterior, através dos 5 sentidos humanos: a visão, a audição, olfato, tato e paladar. Ou seja, são as 5 janelas, os 5 sentidos, são as 5 janelas entre a ligação, a comunicação do corpo com o mundo exterior, o mundo externo, que ao receberem essas 5 janelas, os 5 sentidos, ao receber estímulos externos, enviam informações ao centro nervoso do homem, representado pelo cérebro, para processá-los e então enviar ao corpo o comando de desencadeamento das ações a serem realizadas. O cristão deve sempre comparar os estímulos e suas respectivas ações com o referencial dos valores absolutos de Deus, exarados em sua palavra. Então, nós temos um estímulo externo que entra por uma das janelas, no caso os 5 sentidos, no corpo, e vai até a alma. A alma processa e realiza então um comando para que o corpo realize alguma ação. A alma. A alma, como já mencionamos, é uma das subpartes imaterial do ser humano, que dá funcionalidade e comando sobre o corpo, composta de intelecto, que é a mente, a emoção e a vontade. Então, a alma ela tem 3 fatores, 3 elementos: o intelecto, a mente, a emoção, representada pelos sentimentos, e a vontade. Vamos falar de cada uma delas: intelecto, emoção e vontade, na funcionalidade da alma. O intelecto é a parte racional da alma, que promove o poder de raciocinar, de conhecer os fatos e objetos, discernir e julgar situações, bem como tomar decisões. Estão contidos no intelecto. Agora, no intelecto nós temos a mente do homem, a imaginação, a capacidade de planejar, e a memória, a capacidade de reter fatos e conhecimentos e lembrá-los. E a razão propriamente dita, que é a capacidade de compreender, pensar e julgar. Então, a imaginação são os nossos pensamentos para planejar as ações. E é crucial que nós tenhamos o total domínio desta parte da mente, determinando então que tipo de pensamento e imagem devem ser abrigados nele. A imaginação, que está no intelecto, em nossa mente, é uma área da nossa mente que pode nos levar à derrota em nossas lutas cotidianas, se deixarmos o seu domínio ser realizado segundo o homem natural. Então, se nós começamos a imaginar coisas ruins, nós estamos então nos colocando numa situação de derrota. Agora, a nossa imaginação também ela pode nos levar à vitória em nossas lutas cotidianas, se deixarmos o seu domínio ser realizado pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que pensar tudo que é bom, tudo que é agradável, para ter exatamente um corpo sã, uma mente sã e um corpo sã. Temos também a memória no intelecto, ou seja, na mente. A memória é a área da mente que registra e guarda os acontecimentos, experiências e fatos que nós vivemos, também sejam bons ou maus. Para o homem natural, é impossível apagar ou neutralizar uma ideia nociva da mente. E assim ele luta na sua mente e sofre
para se esquivar das lembranças adversas que deixaram cicatrizes que podem se abrir novamente se não forem neutralizados pela graça do Senhor Jesus. Então nós não podemos, fica gravado na memória, mas nós não podemos trazer à memória as coisas também ruins, porque ela vai fomentar coisas ruins nos nossos pensamentos. Nossa memória só deve ser ativada, então, para coisas boas e agradáveis, que possam ser usadas para a glória de Deus. Enquanto as coisas más devem ser esquecidas, sem qualquer chance de reativação, de sofrimento, de amargura, de ódio, de rancor ou com espírito de vingança. Quando trazemos as memórias ruins de alguém que cometeu alguma coisa contra nós, então a gente traz o ódio, traz o rancor, traz a amargura, a dor, um novo sofrimento. Então, portanto, tanto na imaginação como na memória, na imaginação devemos pensar o que é bom, e na memória só trazer coisas boas à nossa mente e apagar, ou seja, neutralizar, melhor dizendo, as coisas ruins na memória. E por fim, na nossa mente nós temos a razão. E a razão é a área da mente que proporciona ao homem a pensar, julgar e distinguir o que é falso ou verdadeiro, a compreender o que é bom ou o que é mal. Porém, esta condição racional é efetiva quando o homem tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos presididos, dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa razão, ela vai ser sempre uma razão equilibrada. O homem que não tem a sua vida presidida, então, pelo Espírito Santo, age mal, prejudica os seus semelhantes, julga mal, até mesmo pior que os irracionais. Portanto, aí está um ponto importantíssimo do nosso ser, a nossa mente, que é o campo de batalha espiritual e das batalhas cotidianas que nós temos no dia a dia. Lá estão a imaginação, memória e razão, e todas elas devem ser direcionadas para o que é bom e não para o mal, e a razão sempre dirigida pelo Espírito Santo. Depois do nosso intelecto e da nossa mente, nós temos então os sentimentos, que é uma área da alma. E nesse sentido, o sentimento também é conhecido como emoção. Então é a área da alma, a emoção é a área da alma que manifesta por uma condição ou estado emocional da pessoa. Aí vem os sentimentos, a alegria, a tristeza, o amor, o prazer, o ódio, o medo, a dor e etc. Essas são as emoções. Muitas vezes nós não podemos ser dirigidos, vamos dizer assim, pela emoção, ou somente pela emoção. Então, nesse sentido, a nossa comunhão com Deus não pode estar consolidada só nas emoções, pois elas são instáveis. Emoções é um estado, a emoção é um estado instável, e elas não modificam o nosso ser diante do Senhor. Apesar de serem válidas e bonitas, não nos fornece uma base forte de relacionamento com Deus e com o próximo. Então, se nós nos ligarmos a Deus somente pela emoção, ela não é uma base forte. É válida, mas não é uma base forte, ela é instável. Não devemos ser frios sem manifestar nossas emoções, é claro. Porém, nossos atos, nossa caminhada pessoal e espiritual não podem estar ancoradas inteiramente nas emoções, pois estas são inconstantes, inseguras e vulneráveis. Muitas pessoas que agem mais pela emoção não têm uma capacidade de discernir de uma forma racional, ou seja, aliás, não é que não tem a possibilidade de raciocinar de uma forma racional, e é levada pela emoção e então comete alguns enganos, equívocos. Não podemos exagerar na importância dos sentimentos
e nem deixar que sentimentos negativos comande os nossos pensamentos. Porque um sentimento negativo se multiplica para outros sentimentos negativos. E assim, não devemos pautá-los como elementos controladores de nossos pensamentos. A emoção, o sentimento negativo, ela transmite para nossa imaginação pensamentos negativos. E isso nos coloca num estado de vulnerabilidade. Olha como é importante essa questão da emoção. O outro ponto, vamos dizer assim, a outra área da alma é a vontade. É a área da alma manifestada por um estímulo do intelecto ou do sentimento que pressiona o corpo para uma ação, para realizar decisões, praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma. Deus não condiciona e nem dirige a vontade do homem, pois este é livre para fazer as suas escolhas. Então nós precisamos equalizar a nossa vontade com a vontade de Deus. Ou seja, alinhar. Isto só é possível se nós obedecermos à palavra de Deus. A vontade sempre será o instrumento da consumação ou não do pecado, dependendo do que vai presidir ou controlar esta vontade humana. Olha que pontos importantes da nossa formação, da nossa arquitetura humana com relação à questão do corpo e da alma. Vamos agora passar para a funcionalidade do espírito. Como já mencionamos, o espírito é uma das subpartes material do ser humano que proporciona um canal de comunicação ou um canal espiritual entre Deus e o homem, com os seguintes elementos. No nosso espírito nós temos a fé, que é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável. É a fé sobrenatural que eu estou a falar, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo então ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual, de vislumbrar as coisas que não são, como já sendo reais ou existentes. Esta fé sobrenatural, ela transcende a tudo que é racional, não havendo então nada impossível de ser realizado por esta fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas intenções, do nosso coração. Vencendo então as enfermidades, as adversidades, os laços de Satanás, promovendo então a salvação de Cristo, tudo para a honra e glória do Senhor. Então o espírito humano tem que estar totalmente alinhado com o Espírito de Deus, totalmente sincronizada. E a fé é um dos elementos, é uma das virtudes espirituais, é um dos instrumentos espirituais que nos leva a essa sincronia, a esta sincronização. E por fim, no espírito nós temos então a consciência, que é o elemento interior do homem, onde está gravado automaticamente a lei moral e espiritual de Deus, servindo como um regulador intuitivo de suas ações em sua vida cotidiana, não sendo modificada, então, pelo intelecto, sentimento e vontade da alma. Então, explicadas estas condições do que é o corpo, do que é a alma e do que é o espírito, nós podemos dizer que as batalhas espirituais, nesse caso, elas acontecem ela acontece exatamente na nossa mente, ou seja, na nossa alma. Então, é no corpo e na alma onde se travam, então, as grandes batalhas espirituais. E 3 agentes agem constantemente neste reduto espiritual. Por um lado, para matar, roubar ou destruir. E por outro lado, para dar vida e vida com abundância. Então, as batalhas espirituais nos encerram numa condição de muita luta.
de muita, vamos dizer assim, ações para vencer ou ser derrotado. Isso vai depender, então, de cada um. O primeiro agente que trabalha na nossa mente, ou seja, nos ciclos de batalhas espirituais, é o diabo. E a missão dele é matar, roubar e destruir. Onde estrategicamente, se utilizando de imagens, de circunstâncias, de pensamentos negativos gerados no ambiente físico, ele busca sutilmente dominar a nossa mente para o mal, distorcendo as verdades de Deus, nos levando sempre para um estado de angústia, medo, insegurança, depressão, mágoa, ressentimentos, rebeldia, pecado. Este é o homem carnal. E normalmente ele age mais pelas emoções. Então veja aí aqui neste quadro, o homem carnal, que é aquele círculo maior, vermelhinho na parte superior esquerda, ele tem uma setazinha azul que forma o fluxo. O homem carnal, ele sempre age mais pelas emoções. E nesse sentido, nós temos aí João capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então o homem carnal, ele age pelas emoções. Essas emoções são levadas diretamente para a imaginação. A imaginação vai para a vontade. Essa vontade aciona ou a emoção de volta, e aí ele age pela emoção ou pela razão. Normalmente no carnal, ele age mais pela emoção. O segundo agente é o Espírito Santo. E aí nós estamos falando do homem espiritual. Este círculo verde. Quem age através do Espírito Santo é ele que leva a nossa mente a submeter-se ao Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que renova então a nossa mente, que nos dá entendimento e nos livra das ciladas diabólicas, dos sofismas, de toda altivez e fortalezas malignas. João capítulo 16, versículo 7 e 8 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, isto é, o Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem espiritual, ele trabalha, ele age mais através de um estímulo da imaginação. Ele age mais através do estímulo da imaginação, dos pensamentos que, em sua maior parte, são pensamentos positivos. Essa imaginação, aí seguindo a seta amarela, ela estimula a vontade estimula a razão e aí ele age. Por vezes, ele pode agir pela emoção, mas sempre a razão estará, o Espírito Santo sempre estará balizando. Olha, não haja aí por esta emoção, haja pela razão. Então, o homem espiritual, ele sempre age pela imaginação de pensamentos positivos que manda um comando para a sua vontade e a sua vontade um comando para a razão. E agindo pela razão, então, ele estará sobre os domínios do Espírito Santo. O terceiro agente é o homem natural. E que é você mesmo, que tem toda a autoridade sobre a sua mente e determina o que será abrigado nela, coisas boas ou ruins. Um ditado importante diz, não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho sobre ela. Nosso corpo e nossa alma é o grande campo de batalha espiritual para a morte ou para a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus, em Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 17, diz: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou,
pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O homem natural tem a tendência de agir, aí seguindo o ciclo da seta Rósio, nós temos aí que o homem natural ele age mais pela memória, traz à memória coisas que ocorreram com ele. E aí da memória se leva para a imaginação, e da imaginação para a vontade, e da vontade para a razão. E aí age, ou para a emoção. Então observe que nos três casos nós podemos agir, a nossa vontade, que manda o comando para a ação do corpo, pode agir pela razão ou pela emoção, sendo que a característica de cada tipo de homem, seja ele carnal, espiritual ou natural, tem uma predominância maior. O carnal, nas emoções, o espiritual, na imaginação, e o natural, na memória. E tudo ocorrendo aonde? Na alma. Porque lá na alma é que está a nossa mente. Na nossa mente está a imaginação, a memória e a razão. Na nossa alma estão as emoções, os sentimentos. E na nossa alma estão a vontade. Então, o ciclo de batalhas espirituais é aí. E é aí que nós devemos ter todo o controle. Por isso que a lição fala sobre a promessa de um coração novo. Ou seja, é esse coração, é essa área da alma controlada pelo Espírito Santo, que é um coração novo, através dos preceitos divinos. É o que nós vamos ver a partir de agora, nessa segunda parte da lição, o novo nascimento. E é aí que Deus vai tomar conta, então, do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para que a gente se apresente de uma forma irrepreensível a Deus quando Ele retornar, a Jesus Cristo que vem buscar a sua igreja. Então, se o meu corpo, se a minha alma e meu espírito é presidido pelo Senhor Jesus, está sobre os domínios do Espírito Santo, então eu tenho um coração novo. Então eu nasci de novo. E o que é o novo nascimento? Jesus, numa madrugada, recebeu um homem sábio da lei e líder dos judeus, chamado Nicodemos, que queria conhecê-lo, pois o reconhecia como mestre, e que ele só realizava milagres porque Deus era com ele. Jesus disse-lhe que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em seguida, disse-lhe também que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nestas singelas palavras, Jesus expõe a doutrina da salvação e revela sobre o que é o reino de Deus. João, capítulo 3, versículos 1 ao 7, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou-lhe: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Então, aqui repetindo, para ter então a nossa alma, nosso corpo e nosso espírito sob o presidio do Espírito Santo, é preciso nascer de novo. E esse nascer de novo vem nascer da água e do Espírito. E neste sentido, então, nós passamos a ter um coração novo. Esta é a promessa de Deus para nós, um coração novo, presidido pelo Espírito Santo. O nascer de novo se reporta à origem do novo nascimento. Isto é, nascer do alto, nascer de novo pelo Espírito de Deus, ter uma nova vida no Espírito para se ampliar a visão circunscrita do mundo natural para o mundo sobrenatural, isto é, o mundo espiritual, e por conseguinte passar a enxergar o reino de Deus
e o alvo principal, a vida eterna. Então, quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu abro o meu coração para que ele entre, eu vou nascer de novo. E a partir daí, eu começo a enxergar não só o mundo natural, mas o mundo sobrenatural. Nicodemos não entendeu este significado. Mas a partir de sua míope visão espiritual, circunscrita ao mundo natural, achou que o nascer de novo seria nascer novamente, a partir do ventre materno. Então, quando eu vou nascer de novo, o Espírito Santo vem sobre mim, eu começo a enxergar o reino de Deus. E aí é preciso que esse nascer de novo, ele se torne, então, uma regeneração do ser humano. Ou seja, é um ato de Deus que nos liberta das consequências do pecado, especialmente a condenação eterna, e nos torna aptos para o desenvolvimento de uma vida santa. O nascer de novo é um ato de Deus que restaura o caráter do homem para a perfeita imagem e semelhança dos atributos morais do caráter de Cristo. É uma reorientação espiritual, o nascer de novo, que nós chamamos também de regeneração, onde sua inclinação quanto à sua vontade sai do domínio do pecado e se alinha com o centro da vontade de Deus. Não só no sentido de obediência ao Senhor, como também no entendimento das revelações divinas. Nascer de novo, o Espírito está comandando a minha vida. Estou enxergando o reino de Deus, agora eu preciso nascer da água e do Espírito. E o nascer da água e do Espírito se reporta ao meio pelo qual se obtém um novo nascimento, que é pelo Espírito de Deus, através de uma lavagem regeneradora e renovadora, simbolizada, no caso, pela água espiritual, isto é, o Espírito Santo. Jesus, na conversa com Nicodemos, enfatiza o lavar regenerador e renovador da alma de um pecador pelo Espírito, para ser santo, habilitando-se então a entrar no reino de Deus. Observe que em Colossenses capítulo 2, versículos 12 ao 13, diz: isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente então da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse sentido, quando a gente vai nascer da água e do Espírito, é quando se manifesta então a bondade e o amor da própria pessoa para com Deus. Este é o nascer de novo. Jesus Cristo, então, ele fala sobre os princípios divinos das bem-aventuranças. E essa aqui é a prática. Agora nós vamos para o encerramento da aula. Esta prática em que nós temos, que demonstra que nós temos um coração novo. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele falou sobre as bem-aventuranças. E ele diz assim: bem-aventurados, os pobres, são 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe aí que essa promessa do coração novo nos leva ao quê? A ver e a entrar no reino de Deus. Então, os pobres de espírito, deles é o reino dos céus, como disse Jesus. Ou seja, e o elemento, o fator indutor para ser pobre do espírito, e pobre do espírito aqui é se despojar do nosso intelecto, se despojar dos nossos preceitos, se esvaziar o nosso coração e colocar Deus. Isso é que é ser pobre de espírito. E o fruto do espírito, a virtude do fruto do espírito que nos leva a isso é a fidelidade a Deus. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Quando somos salvos pelo Espírito de Deus, então nós temos uma alegria que independe de circunstâncias, que é uma virtude do fruto do Espírito. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando temos as virtudes da paciência, capacidade de resistir, e da mansidão, capacidade de ser manso, então nós vamos herdar toda a terra, governando com Jesus por 1000 anos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí novamente entra a virtude da alegria como fruto do Espírito. Isso é uma pessoa com um coração novo. Bem-aventurados os misericordiosos, têm capacidade de perdoar, porque alcançarão misericórdia. E aí nós temos a benignidade, a bondade, como a benignidade, o desejo de fazer o bem, a bondade, fazer o bem. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí o amor, inigualável, o amor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está em paz com todos. E por fim, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Seremos perseguidos sempre por causa do cristianismo, mas nós devemos ter domínio próprio. Então veja que o Sermão do Monte, onde Jesus diz as bem-aventuranças, é ser feliz, ter vida feliz independente do que nos rodeia. E um coração novo, ou seja, sobre os domínios do Espírito Santo, nos traz essa felicidade a partir dessas virtudes do Sermão do Monte que Jesus diz, que estão interligadas ao fruto do Espírito, já que somos dominados pelo Espírito de Deus. Na exegese dos textos base desta lição, aqui está a promessa. Quando Ezequiel 36, 26 diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, ou seja, um coração insensível às coisas de Deus, e lhe darei um coração de carne, um coração novo, um coração sensível a Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, e aqui nós estamos falando do texto base, ele apresenta o conceito teológico da circuncisão, ligada diretamente ao preceito da lei, onde todo israelita deveria ser circuncidado pelo corte do prepúcio do órgão genital masculino, como símbolo da aliança com Deus, com Abraão e sua descendência. Porém, esta circuncisão só teria valor se houvesse por parte do circuncidado o cumprimento da lei, pois em caso contrário, o circuncidado, por transgredir a lei, estaria na condição de incircunciso, por não observar a lei. A antiga aliança falava sobre este símbolo da circuncisão. O apóstolo Paulo, então, apresenta agora um novo conceito de circuncisão e circuncisão a partir do homem interior, onde menciona o coração humano, representado pela sua alma e espírito, como campo fértil para Deus agir e transformar a natureza humana. Isto é, Deus provê um coração novo, um pecador que se converte para pensar e agir segundo a vontade de Deus, estando assim circuncidado não pela letra, mas pelos preceitos e vontade divina. Este novo conceito de circuncisão e a promessa de coração novo para o ser humano é expressamente manifestado pelo Senhor também em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, onde o Senhor promete uma nova aliança, dizendo: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinarão jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a promessa de um coração novo. Concluindo a aula, nesta lição conhecemos sobre a tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito, e suas funcionalidades, onde na alma, mente, emoções e vontade ocorrem as transformações do ser humano. Vimos que o novo nascimento, teologicamente tipificado como a regeneração, significa que o ser humano nasce de novo do Espírito de Deus, e o nascer da água e do Espírito como sendo o lavar regenerador e renovador da alma de um pecador, pelo Espírito de Deus para ser santo, habilitando então a ver e entrar no reino de Deus. Identificamos os princípios divinos das bem-aventuranças como a ética moral e espiritual de quem possui um novo coração dado pelo Senhor. E finalizamos o nosso estudo realizando a exegese dos textos básicos da lição.
Shalom Adonai. Uma lição longa, porém necessária para compreendermos esta maravilhosa graça do Senhor nos conceder um coração novo. Na próxima lição, vamos estudar a lição 8, a promessa de paz. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.